A paz de Cristo para os irmãos, amém. Glória a Deus, quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui nesta quarta profética. Sempre uma noite para lá de especial, porque Deus nos toca através das canções, através da palavra, e sempre há aqui nessa reunião uma liberação de palavras proféticas que nos abençoam, nos enriquecem e que elucidam a nossa mente para que tenhamos realmente uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida em todas as áreas do nosso viver. Queridos, só lembrando aqui antes de ministrar a palavra de Deus que amanhã nós teremos aqui o chá de bebê da Tati e do Jared, do Luiz Otávio. Já convidamos toda a igreja e eu quero reiterar aqui o nosso convite. É muito importante a sua presença aqui, não é um chá de bebê, é um culto do bebê, tá? Onde teremos aqui uma reunião que vai abençoar a sua vida com palavra, e pedimos aos homens que tragam um pacote de fraldas e um refrigerante. As mulheres já receberam cada uma o seu convite e tem lá anotado o que você deverá trazer para este momento festivo. A palavra de Deus nos ensina que devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Então, graças a Deus que nós estamos aí no momento festivo, né, de comemorarmos aí a chegada de mais uma criança aqui na igreja, o Luiz Otávio, e graças a Deus, em meio a todas essas circunstâncias adversas, a Tati superou aí momentos difíceis, com enfermidade, mas está chegando, né? Está chegando aí o Luiz Otávio, então nós estamos felizes. Então eu quero te convidar, te convocar, né, a liderança, pessoal do louvor, né, que são companheiros aí da Tati nesse ministério. É muito importante a sua presença aqui amanhã para este momento realmente que vai marcar a história desta família. Amém, queridos? Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar uma mensagem, embora breve, mas é uma mensagem que vai abençoar o seu coração. Quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A partir do verso 41, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41. Você que nos visita, receba o nosso abraço, nosso carinho, seja sempre muito bem-vindo aqui na IPR Primavera. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 41 em diante. Então disse a Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos ter
um momento de oração, como sempre. Coloque a mão no coração. Bendizemos-te, Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu grande poder, ó Pai. Estamos aqui na tua casa nesta noite para mais uma vez te adorarmos em espírito e em verdade. Senhor, tenho agora mais uma vez a grata satisfação, mas também a grande responsabilidade de partilhar a tua palavra com o teu povo. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor, como sempre, me dê sabedoria, entendimento, ó Deus, discernimento, ó Deus, e também autoridade e unção e poder do Espírito Santo para este momento tão importante, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando esse tema, vivendo a provisão de Deus. Só para situá-lo sob o ponto de vista histórico, nesse tempo, nesse período, Elias e toda a população de toda aquela região, de todo aquele território, estavam atravessando um período muito difícil, porque quando Elias aparece em cena, ele aparece para Acabe, e vocês conhecem muito bem essa história, sabem que Acabe foi um dos piores reis de Israel, e como se não bastasse ser um dos piores, ele se casou também com uma das piores mulheres que ele poderia se casar na vida. Se casou com Jezabel, mulher perversa, que era assassina, cruel, e enfim, quando estabelecia no seu coração os seus objetivos, ela não media esforços e era simplesmente inescrupulosa na busca dos seus anseios, dos seus desejos e dos seus ideais, capaz de matar, capaz de perseguir, capaz de derramar sangue. E nesse cenário então surge o profeta Elias, e ele libera uma palavra e disse que durante 3 anos e 6 meses não haveria chuva sobre Israel, senão segundo a palavra do próprio Elias. Ou seja, quando o homem de Deus libera uma palavra debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, essa palavra realmente pode se cumprir, porque antes nós liberamos palavras e elas tomam forma no reino espiritual e se materializam, se concretizam na terra. E aconteceu então que a palavra de Elias se cumpriu, e durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de chuva sobre aquele território. Mas evidentemente que muitas foram as consequências, ou seja, crise econômica e financeira, porque a terra já não tinha a capacidade de produzir como antes, porque a terra estava seca, não havia produção agrícola por conta da sequidão, não havia alimento para o gado, enfim, e todos esses elementos foram desencadeando uma crise severa, onde fome, miséria, caos, e toda essa situação lastimável foi tomando conta da população. Então era exatamente esse o contexto no qual surge o profeta Elias, e a situação realmente era caótica. Mas como lhes disse nessa noite, eu não quero me delongar nessa mensagem, e o texto que me chamou a atenção de toda essa história de Elias neste dia foi exatamente esse pequeno trecho, onde depois, passados esses 3 anos e 6 meses, depois de muita luta, de muita crise, de muitos problemas, de muitas situações realmente lastimáveis, de morte, de perseguição, de derramamento de sangue, de sequidão, então agora chega o momento da chuva cair, não no tempo de Acabe, mas no tempo de Deus. E aí ele diz para Acabe: aparelha o teu carro e vai, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. E ele disse para o seu moço: olha, sobe para a banda do mar e veja se existe alguma coisa. E o moço foi lá e disse: ó, não tem nada, não vejo nada. Vá lá 7 vezes. E na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem semelhante à palma da mão de um homem. E ele disse novamente: Acabe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva.
E ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e ora, pede a Deus, e Deus abre os céus e a chuva cai e tudo volta a ser como antes, tudo volta ao normal e o povo experimenta novamente o favor de Deus, a chuva, a bênção, a produção agrícola, alimento para o gado, a capacidade comercial, que foi exatamente trazendo a retomada da economia, a retomada da prosperidade para o povo daquela nação. Queridos, nesta noite eu quero extrair apenas 3 lições aqui deste pequeno trecho. O que me chamou a atenção neste dia foi exatamente qual deve ser o nosso comportamento como cristãos para que superemos esses períodos de escassez e vivamos a provisão de Deus. Porque é fato que nós vivemos dias muito similares, não por falta de chuva, pelo menos na nossa região, mas temos, por exemplo, no Nordeste, que a escassez de chuva é contínua, mas mesmo chovendo aqui na nossa região, nós enfrentamos recentemente crises hídricas, nós estamos agora enfrentando uma crise sanitária muito grande, uma crise econômica, uma crise financeira, enfim, as pessoas morrendo, as pessoas enfrentando desemprego, as pessoas enfrentando caos, enfrentando miséria, os alimentos também tendo um aumento absurdo. Quem vai ao supermercado sabe que a cada dia percebe um novo preço na etiqueta. Então nós estamos vivendo dias muito semelhantes aos dias de Elias. E as pessoas estão enfrentando também muitas dificuldades, estão enfrentando realmente situações muito difíceis. Você aqui conta com a bênção de Deus sobre a sua vida e com oração, e talvez esse seja um dos fatores, um dos grandes diferenciais para os servos de Deus, que eles oram, que eles buscam, e Deus nos abençoa pela sua infinita misericórdia. Mas temos muitos cristãos também enfrentando lutas, intempéries, percalços, tempestades na vida. Muito bem, mas qual foi o caminho trilhado por Elias para vivenciar a provisão de Deus na sua vida e também em toda aquela nação e no meio de toda aquela população? Nós precisamos prestar atenção nesse texto para que aprendamos exatamente quais foram os caminhos trilhados por Elias, para que nós também vivamos esta vida de provisão de Deus. Então eu quero destacar 3 coisas importantes. Você quer superar crises e viver períodos de provisão na sua vida? A primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: ouça o que a maioria das pessoas não está ouvindo. Ouça o que a maioria das pessoas não está ouvindo. Diz o texto que ele diz assim: aparelhe o teu carro, porque eu ouço o barulho, eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Muita gente ouviu aquele ruído. Não, só Elias ouviu o ruído de uma abundante chuva. Você quer largar na frente? Você quer estar à frente? Você quer ser uma pessoa de sucesso nas mais variadas frentes da vida? Você precisa ouvir o que a grande maioria não ouve. As pessoas estão muito ocupadas para ouvir Deus. As pessoas estão muito ocupadas com o WhatsApp. As pessoas estão muito ocupadas com o Instagram. As pessoas estão muito ocupadas com o Facebook, com o Twitter, com o Telegram. As pessoas estão muito ocupadas com a tecnologia. As pessoas estão muito ocupadas com o seu trabalho. As pessoas estão muito ocupadas com entretenimentos, e por conta desses fatores elas não têm tempo de ouvir Deus. E quem quer largar na frente, quem deseja ter sucesso, quem deseja prosperar na vida, quem deseja realizar tudo aquilo que deseja no seu coração, quem deseja alargar suas fronteiras, precisa ouvir o que a maioria não ouve. Porque Elias disse: eu ouço o ruído de uma abundante chuva. E nós estamos vivendo exatamente como lhes disse ainda há pouco, um período de crises nas mais variadas frentes. Mas é fato também que muitas pessoas estão decolando nesse período.
Muitas pessoas estão ascendendo neste período turbulento. Muitas pessoas nunca cresceram tanto como nesse período tão turbulento, nunca conseguiram grandes realizações como no tempo em que nós estamos vivendo. Essas pessoas certamente estão ouvindo o que a maioria das pessoas não ouve ou não dá ouvidos. Agora, para que nós ouçamos Deus, ouçamos o Espírito Santo, os nossos ouvidos precisam estar atentos, precisam estar conectados com o trono de Deus. Eu sempre disse, e eu aprendi isso na Bíblia, Apocalipse capítulo 8, que o altar da oração está conectado com o trono de Deus. Você quer descobrir os comandos do trono de Deus, da sala de comando do universo? Conecte-se com ele através do altar da oração. Porque oração, queridos, é consultar aquele que já viu o teu futuro. Muitas pessoas não entendem esse princípio. Eu sempre digo que homens de negócios resolvem negócios em restaurantes, em cafeterias, alguns resolvem até na esquina, mas homens e mulheres de Deus resolvem no altar da oração. E o altar da oração está conectado com o trono. E quando você consulta Deus, você está falando exatamente com aquele que já viu o teu futuro. E se ele já viu o teu futuro e você o consultou e ele diz para você fazer ou para não fazer, ele já sabe o que é melhor para você, porque ele já viu o teu futuro. Mas a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente vê nos primeiros capítulos do Apocalipse as 7 igrejas da Ásia Menor. E uma frase é muito repetitiva em todo esse cenário, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma frase, melhor dizendo, repetitiva neste cenário das 7 igrejas da Ásia. Mas hoje, queridos, eu percebo que as pessoas estão com inúmeras dificuldades para ouvir Deus, para ouvir o seu Espírito. Porque mesmo quando estão na igreja, elas, ao invés de se conectarem com Deus e com a sua palavra, elas estão conectadas com o seu celular, elas estão conectadas com essas redes sociais, elas estão, enfim, conectadas com a tecnologia, mas elas não estão conectadas com Deus. E é por isso que elas não ouvem Deus. Elas não ouvem Deus. E Deus, ele fala de múltiplas formas, queridos. Então, quem deseja superar tempos difíceis e experimentar a provisão de Deus em tempos tão cruéis como os que nós estamos vivendo, precisa aprender a ouvir o que a maioria não está ouvindo. Eu vejo que muitas pessoas, mesmo pessoas que não frequentam igrejas, mas elas estão tão atentas com o cenário que elas conseguem perceber e ouvir algumas coisas que muitos cristãos não ouvem, não estão atentos. E eles são extremamente desligados, os cristãos estão desligados e não conseguem decolar na vida, não conseguem ver a chuva abundante sobre sua vida, sobre a vida de sua família. Por quê? Porque elas não estão com os ouvidos atentos para ouvir exatamente aquilo que nós precisamos ouvir dos céus. Queridos, eu tenho aprendido cada vez mais que nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar e nós ouvimos apenas aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que não é importante para nós temos um nível de dificuldades enorme, né? E isso também eu me incluo, né? Assuntos que não são do meu interesse, né? A gente ouve, mas muito vagamente. Então há uma diferença entre escutar e ouvir. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Então é importante, se você quer experimentar a provisão de Deus em tempos tão difíceis, comece a ouvir o que a maioria não está ouvindo. E o grande problema é que as pessoas dão mais ouvidos aos homens do que a Deus. Dão mais ouvidos aos homens do que a Deus. Eu vejo isso nos grupos da igreja, eu vejo isso nas redes sociais, eu vejo isso no meu consultório, eu vejo isso na igreja. Eu vejo que as pessoas dão mais ouvidos aos homens do que a Deus. Ou seja, elas dizem, olha, estão falando isso, estão falando aquilo. Irmão, tudo bem. Boca fala o que quer, mas eu quero saber o que Deus está falando sobre isso. O que é que Deus está falando sobre esse negócio? O que é que Deus está falando sobre essa situação? O que é que Deus está falando sobre esse cenário? E aí cabe a mim ouvir o que a grande maioria não está ouvindo. E aí você vai
decolando em várias frentes da vida, porque você está ouvindo o que a maioria não está ouvindo, né? Vocês sabem muito bem que eu tenho, e não falo aqui com motivo nenhum de me vangloriar, estudei algumas coisas na vida e às vezes a minha esposa me cobra: poxa, você poderia atuar na área jurídica, etc e tal. Mas assim, eu me formei, foi um super bacana, tive algumas experiências muito interessantes, mas a questão é ouvir Deus, né? E aí, quando você ouve Deus, você vai se posicionando e às vezes você não é compreendido por A, por B, por C, mas é audição espiritual, é conexão com o espiritual, é conexão com o trono de Deus. Então, você quer superar este momento de turbulência, você quer superar esse caos que o mundo está vivendo, aprenda a ouvir o que a grande maioria não está ouvindo, porque a grande maioria está ouvindo apenas os homens, estão ouvindo apenas os profetas do caos, as pessoas estão ouvindo apenas aos profetas do pessimismo. As pessoas estão ouvindo apenas as pessoas que veem o lado negativo das situações. Então aprenda a ouvir, queridos, o que ninguém está ouvindo, ou que pelo menos a grande maioria não está ouvindo. Então não tinha chuva, mas o Elias ouviu isso, disse: eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Então nesta noite eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Talvez você esteja aqui enfrentando uma crise severa na vida familiar, conjugal, profissional, financeira, na área da saúde, mas eu quero nessa noite dizer que eu consigo ouvir o que muita gente não ouve, e há um ruído de uma abundante chuva chegando sobre a sua vida, chegando sobre a sua casa, sobre a sua família, chegando sobre essa igreja, chegando sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva que está chegando sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esse povo, e essa chuva vai começar nessa noite para a glória do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo aqui com Elias: você quer superar situações difíceis e experimentar a provisão de Deus em tempos caóticos? Aprenda a enxergar o que a maioria também não enxerga. Aprenda a enxergar o que a grande maioria também não enxerga. Repito, nós enxergamos apenas o que está diante dos nossos olhos. Nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar, que nos favorece, que nos traz algum benefício, que nos traz alguma coisa de positivo, e aí nós enxergamos com muita rapidez e com grande facilidade. Mas você quer sobreviver em tempos difíceis, aprenda a enxergar o que a grande maioria não enxerga. Olha que coisa interessante: suba na banda do mar e veja alguma coisa. Ele foi: eu não vi nada. Vá lá 7 vezes. Vá lá 7 vezes. E na 7ª vez, gente, até me emociono muito. Ele diz: eu vejo uma pequena nuvem como a palma de uma mão de um homem. O que eu estou falando para você, não sei se você consegue entender o meu raciocínio, é que quem quer ter um diferencial nesses tempos em que vivemos, você precisa ter antevisão, você precisa enxergar além do tempo, você precisa enxergar além de você mesmo, você precisa enxergar além do seu ministério, você precisa enxergar além do seu emprego, você precisa enxergar além dos estudos do seu filho, da sua filha. Você precisa enxergar além, você precisa se antecipar na sua visão de vida pessoal, de vida familiar, de vida profissional. Você precisa se antecipar na história de vida dos teus filhos, não é? Conversava esses dias com o Fábio e com a Nicole, né, falando que o Lucas e a Lara estão chegando numa época, daqui 3 anos o Lucas vai para a faculdade. E eu falei: Fábio, vou te dar umas dicas aqui que eu fiz com a Ana Luísa, porque eu me antecipei, porque estudar minha filha não é barato, não é fácil. Eu tive que me antecipar muitos anos na frente para preparar o cenário para ela estudar. Então, dependendo
história de vida do seu filho, o que ele quer, você tem que se antecipar. Então, queridos, você consegue entender? Você precisa enxergar o que a grande maioria não está enxergando. Então você precisa ter antevisão. No texto que nós pregamos domingo aqui, vocês viram que Deus estava falando para Abraão exatamente: Abraão, para com essa visão limitada de tenda, olhar para um lado e ver tenda, olhar para cima e ver tecido. Eu quero que você enxergue além. Mas Senhor, eu vou dar a minha herança para o meu herdeiro Damasceno Eliezer. Não é assim. Eu quero te mostrar além daquilo que você está vendo. Então vem aqui para fora, olha para as estrelas, se você as puder contar, assim será a tua descendência. E Deus mostrou para Abraão numa antevisão, ou seja, antevendo a vida dele e o sucesso dele como pai de muitas nações, quando ele estava avançado em idade, estava decidido dar herança para o seu filho, e sua esposa era estéril além da velhice. E um ano depois, ele já era pai de Isaac e se tornou o pai de multidões, conforme aquela antevisão que Deus havia lhe dado. Então, querido, eu quero te convidar para esse universo. Eu quero que você entenda esse universo que é diferente, que está na Bíblia, mas que a gente precisa entender, tá? Então, se antecipe, tenha antevisão. Tem antevisão. Fernando tem que ter antevisão dos seus negócios na área de sofás. O professor tem que ter antevisão do seu trabalho também, como será nos próximos anos. Muita coisa mudou, até a igreja mudou, o cenário cristão mudou muita coisa. Então a gente precisa se antecipar. Então quem quer viver em tempos difíceis e viver a provisão de Deus, precisa enxergar o que a maioria não está enxergando, né? A gente olha para a vida de Gideão, também num período de crise com os midianitas, e ele estava lá malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uvas, queridos, mas ele estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, para que Israel não perdesse a colheita. E aí o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo, através de você eu vou dar livramento para Israel. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa, o meu milheiro é o mais pobre de Manassés. Ô Gideão, para com essa conversa aí. Eu quero que você enxergue além, que você projete a sua visão no futuro. Hoje você está se vendo como alguém pequeno, como uma pessoa com vários complexos de inferioridade, como alguém pequeno, como alguém que não concebe, como alguém que não vai prosseguir, como alguém que não vai prosperar, como alguém que não vai decolar. Mas eu estou te vendo no futuro. Eu estou te vendo no futuro, e você vai ser o instrumento através do qual eu vou livrar o meu povo da mão dos midianitas. Então, queridos, talvez você olhe hoje para você e você se sinta exatamente, ou se veja como Gideão, se veja tão pequeno, impossibilitado de alçar voos mais elevados, talvez tão pequeno que você não consiga enxergar as possibilidades, os caminhos que Deus tem para você, tão pequeno que você não consegue enxergar o potencial que você tem aí dentro para chegar onde Deus quer te colocar. Mas nessa noite eu quero dizer que Deus já viu o teu futuro. Ele não está te vendo hoje, Ele já te viu lá na frente, Ele já te viu lá no futuro, e você precisa aprender a enxergar aquilo, melhor dizendo, que a grande maioria não está enxergando. A grande maioria não está enxergando. Então, o que ele enxergou? A possibilidade da chuva. Sobe lá, não tem nada, sobe 7 vezes. Agora eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Queridos, é assim, talvez na primeira vez que você olha ao seu redor, você não vê oportunidades, você não vê situações favoráveis, você olha para você, você vê caos, miséria, falta de renda, falta de condições para executar aquilo que você deseja, aquilo que você tanto sonha. Mas é assim, queridos, eu quero dizer, continue insistindo. Eu não sei se vai ser na primeira, na segunda, na terceira ou na sétima, mas eu quero te dizer, já tem uma nuvem e essa chuva vai chegar sobre a tua vida, meu irmão. Já tem uma chuva preparada, e essa chuva vai chegar sobre a tua vida no nome de Jesus, tá? Terceira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Você quer aprender a superar tempos difíceis? Perceba o que a grande maioria não percebe geralmente. Perceba o que a grande maioria não percebe geralmente.
come e bebe, Acabe, aparelha o teu carro, porque tem uma chuva que está chegando por aí. Então assim, perceba o que a grande maioria não está percebendo. Se você trabalha com moda, perceba o que a grande maioria não está percebendo. Porque às vezes a gente insiste tanto num determinado produto, numa determinada situação, num determinado emprego, meu irmão, e os céus já se fecharam naquele sentido há muito tempo, né? Hoje, a minha primeira paciente da manhã, bem cedo, eu atendi uma paciente nova, e ela é consultora de moda, né? E o bom disso, né, é que você vai trocando ideias e você vai aprendendo tantas coisas para mim, para as pessoas que me cercam. Então assim, você tem que perceber o que a grande maioria não percebe, as tendências do mercado no qual você trabalha. Você tem que perceber o que, em termos ministeriais, o que o Espírito Santo está fazendo, o que ele quer fazer nesse tempo. O que ele quer fazer nesse tempo na minha vida? O que ele quer fazer nesse tempo na vida da igreja? Eu tenho o dever de perceber o que o Espírito Santo quer fazer. E aí às vezes eu sou incisivo com algumas coisas, entendeu? Vamos fazer assim. Não, meu irmão, o que eu estou percebendo é assim, o Espírito Santo está se movendo nessa direção. O Espírito Santo está se movendo nessa direção. Vamos seguir as ondas do Espírito, não é? É assim, se você ligar um rádio aqui, vai funcionar porque tem ondas de rádio aqui. Se você ligar uma TV, vai funcionar aqui porque tem ondas de TV. Se você ligar aqui um celular, vai funcionar porque tem ondas de internet. Agora, meu irmão, por que as pessoas não percebem as ondas do Espírito? Por que as pessoas são tão difíceis de perceber as ondas do Espírito? Para que lado o Espírito está se movendo? Qual é, o que ele está querendo me mostrar? Então perceba o que a grande maioria não percebe, porque as pessoas, primeiro que elas não estão muito interessadas em perceber o que está acontecendo. Elas são assim, não é? Às vezes fechadas em seus modelos mentais. Eu aprendi essa profissão, o resto da minha vida assim. Eu trabalho com isso, eu vou trabalhar isso o resto da minha vida. Meu irmão, às vezes o próprio Deus vai nos mostrando caminhos alternativos e a gente não percebe o que o próprio Deus está nos mostrando. Então perceba o que a grande maioria não percebe, porque o Elias percebeu isso. Sobe para a banda do mar. Já percebi que vai vir uma chuva aí. Eu fui lá, não vi nada, mas eu estou percebendo, eu estou tendo essa compreensão, estou tendo esse discernimento que vem uma abundante chuva aí. E aí, meu irmão, a chuva veio. Para encerrar, a chuva veio e aí restaurou a terra, restaurou o plantio, restaurou a colheita, restaurou a condição do gado, restaurou a economia, restaurou as finanças, restaurou a saúde, restaurou, porque quando a chuva de Deus vem, ela não vem no tempo que eu quero, ela vem no próprio tempo de Deus, no Kairos. Então a chuva de Deus, às vezes a gente quer naquele momento, naquele tempo que nós estamos desejando, mas Deus tem o seu tempo certo. Mas eu quero nessa noite, para encerrar, dizer que a chuva de Deus virá sobre a tua vida, meu irmão. A chuva de Deus virá sobre a tua vida, queira o inferno ou não. Os céus se enegreceram e a chuva veio torrencialmente. Então eu sei que há um levante do inferno para impedir o seu progresso, impedir a sua caminhada, a sua jornada, enfim, tantos impedimentos na tua vida. Mas eu quero nessa noite, como profeta de Deus, dizer para você: queira o inferno ou não, queira os demônios ou não, os céus vão se abrir e a chuva de Deus, que é símbolo da bênção de Deus sobre a vida do seu povo, vai descer sobre a sua vida, vai descer sobre a sua vida, sobre a sua família, e vai trazer saúde, vai trazer prosperidade, vai trazer bênção, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer felicidade, porque a chuva de Deus representa a bênção de Deus. Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos deu na tua presença, pelos louvores, pela tua palavra. Senhor, sê tu conosco no decorrer dessa semana. Pai, que a tua chuva possa ser derramada sobre as nossas vidas,
sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida da tua igreja, e que nós possamos experimentar a bênção do Senhor em todas as áreas do nosso viver. Abençoe o teu povo, ó Pai. Abençoe o teu povo nessa noite, que eles possam experimentar, ó Pai, essa chuva ao longo do caminho de volta para casa, chegando em seus lares, que eles possam experimentar a chuva de Deus. Ó Deus, que eles possam amanhã perceber isso no trabalho deles, a chuva de Deus sendo derramada copiosamente, ó Pai. Ó Deus, porque aquela chuva trouxe um novo tempo, um novo ciclo para a vida de Elise e daquele povo. Senhor, eu creio que o novo tempo está chegando para o teu povo, o novo ciclo está se iniciando na vida da tua igreja, na vida dessas famílias, para a glória do Senhor. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.